Karl Marx, Grandras, Manuscritos Econômicos de 1857 a 1858, Esboços da Crítica da Economia Política, Editorial Bom Tempo, Editora UFRJ, edição 2011. Terceiro capítulo do Capital, continuação. Terceira seção, o capital que gera frutos, juro, lucro, custos de produção e etc. Item, o dinheiro como medida dos valores. Segundo vídeo, páginas 673 a 680. A coisa só seria correta se comparativamente, não no que diz respeito à quantidade de metal contida em uma livre, mas no que diz respeito ao seu valor. Mas este próprio valor, por sua vez, se expressa quantitativamente de tal modo que 1/4 de livre de ouro naquela época era igual a 1 livre de ouro agora. Muito bem, a livre é idêntica, mas naquela época igual a 4 real libra de ouro, conforme o valor de hoje, igual agora somente 1. Se cai o valor do ouro e sua queda ou elevação relativa a outros artigos se expressa em seu preço, em lugar de dizer que um objeto que antigamente custava 1 libra agora custa 2, poder-se-ia dizer que ele continua custando 1 libra, só que agora 1 libra vale 2 livres de ouro verdadeiras e etc. Ou seja, 1 libra de 2 livres de ouro verdadeira, 1 libra de ouro verdadeiras, etc. Em lugar de dizer, eu vendi esta mercadoria ontem por 1 libra e a vendo hoje por 4 libras, poderia dizer, eu a vendo por 1 libra, mas ontem a vendi por 1 libra de 1 libra verdadeira e hoje a vendo por 1 libra de 4 libras verdadeiras. As demais, ou os demais preços resultam todos automaticamente tão logo é fixada a relação do lingote verdadeiro com o imaginário, mas isso é simplesmente a comparação do valor passado do lingote com o atual. É como se calculássemos tudo pela libra esterlina do século XV. Por exemplo, esse berbere ou o negro fazem a mesma coisa que tem de fazer o historiador, que observa, ao longo de diferentes séculos, a mesma espécie de moeda, o mesmo nome de conta para uma moeda com o mesmo conteúdo metálico, se a calcula em dinheiro atual, ou seja, se tem de equipará-la com mais ou menos ouro, de acordo com o valor variável nos diferentes séculos, é o esforço dos civilizados para conservar também como valor a unidade monetária, a massa de metal que vale como medida. Para conservar esse valor, também como medida fixa, como ao mesmo tempo é a perspicácia de saber que o lingote alterou seu valor real, com as poucas mercadorias que esse berbere tem para a medida e a vitalidade da tradição entre os não civilizados, esse complicado tipo de cálculo não é tão difícil quanto parece. 1 onça é igual a 3 libras, 17 shillings, 10 pences e meio. Logo, não chega a ser 4 libras esterlinas. Todavia, suponhamos por comodidade que ela seja exatamente igual a 4 libras. Nesse caso, 1/4 de 1 onça de ouro recebe o nome de libra, e sob essa denominação serve de moeda de conta. Mas essa libra muda seu valor, em parte relativamente ao valor de outras mercadorias que mudam seu valor, em parte na medida em que ela própria é o produto de mais ou menos tempo de trabalho. A única coisa fixa nela é o nome, e a quantidade da parte alíquota da onça, a parte do peso de ouro da qual ela é nome de batismo, ou seja, que está contido em uma peça de dinheiro chamada 1 libra. O selvagem quer mantê-la como valor imutável, e assim o que para ele se altera é a quantidade de metal que ela contém. Se o valor do ouro cai 100%, nota 95, deveria constar 50%. A libra continua sendo para ele a medida de valor, só que 1 libra de 2/4 de 1 onça de ouro, etc. Para ele, a libra é sempre igual a uma massa de ouro, ferro, que possui o mesmo valor. Mas como esse valor muda, ela é ora igual a uma quantidade maior, ora a uma quantidade menor de ouro ou ferro verdadeiros.
dependendo da maior ou menor quantidade deles, que tem de ser dada em troca de outras mercadorias. Ele compara o valor atual com o valor passado, que para ele vale como padrão, e continua a existir somente em sua imaginação. Portanto, em lugar de calcular por 1/4 de onça de ouro, cujo valor muda, ele calcula pelo valor de 1/4 de onça de ouro que tinha antigamente, ou seja, por um valor de onça inalterado imaginário que, no entanto, é expresso em quantas variáveis. Por um lado, o esforço por manter a medida de valor como valor fixo, por outro lado, a perspicácia, claro, de evitar prejuízos por meio de expediente indireto. Entretanto, é totalmente absurdo considerar essa modificação causal com que os semi-selvagens assimilam essa forma de medir os valores em dinheiro que lhes foi imposta desde o exterior, forma que primeiro modificam e em cuja modificação em seguida novamente se orientam como uma forma histórico-orgânica, ou até mesmo erigi-la em uma forma superior em comparação com relações mais desenvolvidas. Esses selvagens, porém, partem também de um quantum o lingote de ferro, mas mantém como unidade de conta o valor que ele tinha tradicionalmente. Na economia moderna, toda essa questão ganhou relevância principalmente por duas circunstâncias. Primeiro, experimentou-se em diversas épocas, por exemplo na Inglaterra, durante a Revolução, que o preço do ouro bruto subiu acima do preço do ouro em moeda. Esse fenômeno histórico, portanto, parecia demonstrar irrefutavelmente que os nomes recebidos por determinadas partes alíquotas de peso de ouro, metais preciosos, libras, shilling, pence, etc., comportam-se por algum processo inexplicável, autonomamente em relação à substância da qual não são nome. Caso contrário, como uma onça de ouro poderia valer mais que a mesma onça de ouro cunhada em 3 libras, 17 shillings e 10 pences e meio. Ou como uma onça de ouro poderia valer mais que 4 livres de ouro, se livre é o simples nome para 1/4 de onça. Contudo, em um exame mais acurado, descobriu-se que as moedas que circulavam sob o nome de libra, de fato, não continham mais o teor metálico normal. Ou seja, que, por exemplo, 5 libras em circulação de fato pesavam somente uma onça de ouro, de mesmo quilate, como uma moeda que supostamente representaria 1/4 da onça de ouro, aproximadamente, representava de fato tão somente 1/5, e era muito simples que a onça igual a 5 dessas libras em circulação. Por conseguinte, o valor do preço em lingote em relação ao preço cunhado subiu porque uma libra de fato não representava ou apelidava mais 1/4 de onça de ouro, mas só 1/5. Agora era o nome só para 1/5 de onça de ouro. O mesmo fenômeno ocorria quando as moedas de ouro em circulação, embora o seu teor metálico não tivesse caído abaixo de sua medida normal, circulavam ao mesmo tempo como dinheiro papel depreciado e sua fundição e exploração eram proibidas. Nesse caso, o 1/4 de onça de ouro circulando na forma de uma libra compartia da depreciação das notas, uma sorte da qual o ouro em lingotes estava eximido. O fato era outra vez o mesmo. O nome da conta, libra, havia deixado de ser o nome para 1/4 de onça de ouro, passando a ser o nome para um quantum menor. Nota da tradução, cota em holandês. Portanto, a onça era igual a 1/5 dessas libras, por exemplo. Isso significava então que o preço em lingote tinha subido acima do preço da moeda. Esses ou outros fenômenos históricos similares, todos idênticos e facilmente solúveis e pertencendo à mesma categoria, portanto, deram ensejo inicialmente à medida ideal, ou que o dinheiro como medida fosse unicamente ponto de comparação e não uma quantidade determinada. Em 150 anos foram escritos centenas de volumes sobre esse caso na Inglaterra. O fato de que uma determinada espécie de moeda possa aumentar acima do seu conteúdo metálico não tem nada de surpreendente em si, já que novo trabalho é adicionado à moeda na sua forma. Mas abstraindo disto, também ocorre que o valor de uma determinada espécie de moeda aumente acima do seu conteúdo metálico, fato que não tem nenhum interesse econômico e não motivou nenhuma investigação econômica. O que nada mais significa que para determinados propósitos o ouro ou a prata eram requeridos precisamente nessa forma, digamos, de libras britânicas ou de dólares espanhóis. Os diretores do banco ou de banco naturalmente tinham o maior interesse em demonstrar que não era o valor das notas que havia caído,
mas o do ouro que havia subido. No que se refere à última questão, ela pode ser tratada mais tarde. Segundo, a teoria da medida ideal de valor, entretanto, só foi posta em circulação pela primeira vez no início do século XVIII e reapresentada na segunda década do século XIX, quando se tratava de questões em que o dinheiro não figura como medida nem como meio de troca, mas como equivalente, invariável, como valor existente para si mesmo. Na terceira determinação e, em consequência, como a matéria universal de contratos. Nas duas ocasiões, tratava-se de saber se dívidas públicas e outras, contraídas em dinheiro depreciado, deveriam ser ou não reconhecidas e pagas em dinheiro de valor integral. Era simplesmente uma questão entre os credores do Estado e a massa da nação. Essa questão em si não nos interessa aqui. Os que exigiam um reajuste dos títulos de um lado e dos pagamentos de outro lado formulavam uma falsa questão ao indagar se o padrão monetário deveria ser modificado ou não. Nessa oportunidade, então, foram representadas ou apresentadas tais teorias ordinárias sobre o padrão monetário, fixação do preço do ouro, etc. Alterar o padrão é como alterar os pesos ou medidas nacionais. Nota 96, James Stewart, citação volume 2, página 110. É óbvio, à primeira vista, que a massa de cereal de uma nação não se altera quando a unidade de medida do alqueire, por exemplo, é dobrada ou reduzida à metade. Tal alteração, porém, seria muito importante para arrendatários que, por exemplo, tivessem de pagar a renda em grãos em números determinados de alqueires. Se eles, agora duplicada a medida, tivessem de fornecer o mesmo número de alqueires que anteriormente, Nesse caso, foram os credores do Estado que se prenderam ao nome Libra, abstraindo da parte alíquota do peso ouro que ele expressava, ou seja, ao padrão ideal, pois este último, na verdade, é somente o nome de conta da parte do peso em metal que serve de medida. O inusitado é que foram justamente os seus adversários que propuseram essa teoria do padrão ideal, e que agora a combatiam, em lugar de simplesmente exigirem um reajuste ou que os credores do Estado fossem reembolsados só do quantum em ouro que eles de fato haviam adiantado. Eles exigiam que o padrão fosse rebaixado de acordo com a depreciação. Logo, por exemplo, se a libra esterlina caiu para 1/5 da onça de ouro, este 1/5 de onça futuramente deveria receber o nome de libra, ou a libra deveria ser cunhada, por exemplo, em 21 shillings em lugar de 20 shillings. Esse rebaixamento do padrão significava elevação do valor do dinheiro, porque a onça agora é igual a 5 libras em lugar de 4, como antes. Portanto, eles não diziam que aqueles que, por exemplo, haviam adiantado uma onça de ouro em 5 libras depreciadas, deveriam receber agora 4 libras de valor integral, mas diziam que eles deveriam receber de volta 5 libras. Só que futuramente a libra deve expressar 1/20 menos da onça que anteriormente. Na Inglaterra, quando eles fizeram essa exigência da retomada do pagamento em dinheiro vivo, a moeda de conta já havia redobrado ou recobrado seu antigo valor em metal. Nessa oportunidade, foram propostas outras teorias toscas sobre o dinheiro como medida do valor, e como pretexto dessas teorias, cuja falsidade facilmente poderia ter sido demonstrada, refutada. Os interesses dos credores do Estado foram ilicitamente sustentados. A primeira batalha desse tipo deu-se entre Luque e Lowndes, de 1688 a 1695. Os empréstimos do Estado foram contraídos em dinheiro depreciado porque todo o dinheiro de peso integral havia sido fundido e só circulava o dinheiro de peso inferior. O guinéu havia subido para 30 shillings. Lowndes, diretor da Casa da Moeda, é uma pergunta, queria que a libra esterlina fosse reduzida em 20%. Luque insistiu no antigo padrão de Elizabeth. Em 1695, a refundição recunhagem geral, nota 97, Ibden, página 156, segundo Paul Grave, Londres, Macmillan e Co., 1926, volume 3, página 271. Essa refundição das moedas de prata abaixo do peso ocorreu em 1696. Luque saiu vitorioso. Dívidas contraídas a 10 e 14 shillings, o guinéu, reembolsadas à taxa de 20 shillings.
para o Estado e os proprietários de terra. Isso foi igualmente vantajoso. Nota 98, Ibidem, páginas 155 a 156. Cita: Lowndes formulou a questão em bases equivocadas. Por um lado, ele afirmou que o seu esquema não implicava nenhuma depreciação do padrão antigo. Em seguida, atribuiu a elevação do preço do lingote ao valor intrínseco da prata e não à leveza da moeda com que ele era comprado. Ele sempre presumiu que o cunho fazia a moeda e não a substância. Luke, por sua vez, perguntava-se apenas se o esquema de Lowndes implicava uma depreciação ou não, mas não examinou os interesses daqueles que estão envolvidos em contratos permanentes. O grande argumento do Sr. Lowndes para reduzir o padrão era que o lingote de prata havia subido a 6 shillings e 5 pences por onça, que ele poderia ter sido comprado com 77 pences de shillings de 1,77 de uma libra Troy, nota 99. Unidade de peso usada para ouro, prata e pedras preciosas equivalente a 12 onças. Razão pela qual era de opinião de que a libra Troy deveria ser cunhada em 77 shillings, o que significava uma diminuição do valor da libra esterlina em 20% ou 1/5. Luke respondeu-lhe que os 77 pences foram pagos em dinheiro adulterado e que em peso não iriam além de 62 pences de moeda padrão. Mas um homem que tomou emprestado 1.000 libras nesse dinheiro adulterado deve ser obrigado a pagar 1.000 libras em peso padrão? Ambos, Lowndes e Luke, só desenvolveram muito superficialmente a influência da alteração do padrão sobre a relação entre devedores e credores. Naquela época, o sistema de crédito ainda estava pouco desenvolvido na Inglaterra. Eram levados em conta exclusivamente o interesse dos proprietários de terra e os interesses da coroa. Naquele tempo, o comércio estava quase paralisado, tendo sido arruinado por uma guerra pirata. Restaurar o padrão foi a medida mais favorável, tanto para o interesse dos proprietários de terra quanto para o tesouro, e foi isso que sucedeu. Stuart, citação tomo 2, páginas 178 e 179. Fim da citação. Stuart comenta ironicamente sobre toda a transação. Cita: Por meio dessa elevação do padrão, o governo ganhou significativamente em relação aos impostos e os credores em relação ao seu capital e seus juros. E a nação, que foi a principal perdedora, foi bem contente, porque seu padrão, à medida de seu próprio valor, não havia sido rebaixado. Desse modo, todas as 3 partes foram contentadas. Citação, tomo 2, página 156, fim da citação. Comparar John Wilkes, 4 volumes, 7ª edição, Londres, 1768, tanto o artigo Some Considerations, de 1691, como também Furter, Considerações Concerning Raising, ambos no volume 2. No primeiro tratado consta, entre outras coisas, cita: a elevação do dinheiro sobre a qual se diz agora tanta tolice significa ou elevar o valor de nosso dinheiro, e isto vós não podeis fazer, ou elevar a denominação de nossa moeda. Página 53. Dominique, por exemplo, uma coroa, o que antes se chamava meia coroa, desculpa, eu vou reler. Denomine-se, por exemplo, uma coroa, o que antes se chamava meia coroa. O valor continua determinado pelo teor metálico. Se a redução de 1/20 da quantidade de prata de qualquer moeda não diminui seu valor, a redução de 19/20 a quantidade de prata de qualquer moeda não reduzirá seu valor. Portanto, de acordo com essa teoria, um único trepence ou um único fortin, nota 100, antiga moeda britânica equivalente a 1/4 de pence, sendo chamado uma coroa, comprará tanta especiaria ou seda ou qualquer outra mercadoria quanto uma coroa que contém 20 ou 60 vezes mais prata. Nota 101, John Locke, citação páginas 53 a 40 já citados. A elevação do dinheiro, portanto, nada mais é que dar uma quantidade menor de prata, o cunho e a denominação de uma maior. O cunho da moeda é a garantia para o público de que, sob tal denominação, está contida tanta prata. Notas para página 57. É a prata, e não os nomes, que paga dívidas e compra mercadorias. Página 58. O cunho da moeda é suficiente como garantia do peso e do quilate da peça de dinheiro, mas deixa
ou deixai o dinheiro de ouro assim cunhado encontrar sua própria taxa, como as demais mercadorias. Página 66. Fim da citação. De todo modo, por meio da elevação do dinheiro, só se pode fazer mais dinheiro de conta. Mas não mais dinheiro em peso e valor. Página 73. Cita. A prata é uma medida completamente diferente das demais. A vara ou o quart usados para medir podem ficar na mão do comprador, do vendedor ou de uma terceira pessoa, não importa quem seja. Mas a prata não é só a medida da transação, é a coisa negociada e passada do comprador ao vendedor, no comércio como sendo equivalente. Nessa quantidade, a coisa vendida é assim, e assim ela não só mede o valor da mercadoria a qual é aplicada, mas é dada em troca por ela como coisa de igual valor. Mas o faz unicamente por sua quantidade, nada mais. Página 92. Se a elevação nada mais é que dar nomes a bel prazer a partes alíquotas de qualquer peça, ou seja, dizer que agora a 60ª parte de uma onça deve se chamar um penny, ela pode ser feita como qualquer aumento que se queira. Página 118. O privilégio que tem o lingote de ser explorado livremente irá lhe dar uma pequena vantagem em preço sobre a nossa moeda, deixando sua denominação subir ou baixar conforme se queira, desde que haja necessidade de exportá-la, e a exportação da nossa moeda seja proibida por lei. Páginas 119 a 120, nota 102. John Lucan, Further Considerations, 1695, conforme já citado. Fim da citação. A mesma posição que Lowndes assumiu diante de Luke, explicando o aumento do preço do lingote por ter aumentado o valor do lingote e, em consequência, ter diminuído o valor da moeda de conta, porque o valor do lingote havia aumentado, o valor de uma parte alíquota sua, chamada libra, havia diminuído. Foi assumida pelo Little Shilling Man, Atwood e os demais da escola de Birmingham em 1819 e nos anos seguintes, nota 103, ver página 336, nota 5, já lida. Colbert havia colocado a questão sobre base correta, ou sobre a base correta, não ajustamento dos débitos nacionais, das rendas, etc. Nota 104. William Colbert, Londres, W. Colbert, 1828. Mas estragou tudo com sua falsa teoria que rejeitava por princípio o papel moeda. Estranhamente, chegou a essa consequência partindo como Ricardo, que chegou à consequência oposta da mesma falsa premissa da determinação do preço pela quantidade de meios de circulação. Toda sua sabedoria está contida nas seguintes frases. Cita. Sir Peel, em sua gritaria contra a Câmara do Comércio de Birmingham, pergunta: o que representará a vossa nota de libra? Nota 105. Thomas Barbier Wright e John Harlow, Londres, Sipkin, Marshall e Cole, 1844, página 266, em seus textos dessa obra no caderno de extratos 3 de 1850, página 6, Marx começa com a seguinte observação: como se conclui do prefácio, contém a inteira e cabal sabedoria do Sr. Atwood. Vou reler esse final de nota. Marx começa com a seguinte observação: como se conclui do prefácio, que contém a inteira e cabal sabedoria do Sr. Atwood. A saber, a nota de 1 libra, caso não seja paga em ouro. Cita. O que deve ser entendido por padrão atual de valor? 3 libras, 17 shillings e 10 pences e meio significam uma onça de ouro ou o seu valor. Se significam a própria onça, por que não chamar as coisas pelos seus nomes? E em lugar de libras, shillings e pence, dizer onça. Peso penny e grãs. Nota da tradução. Grão, unidade de peso igual a 0,065 gramas. Nesse caso, voltamos a um sistema direito ou direto de escambo. Página 269. Fim da citação. Não inteiramente, mas o que teria ganho o Sr. Atwood se em lugar de 3 libras, 17 shillings e 10 pences e meio fosse dito onça, e em lugar de shilling, tanto em peso penny?
O fato de que, por comodidade de cálculo, as partes alíquotas recebem nomes, o que ademais indica que aí é conferido ao metal uma determinação social que lhe é estranha, prova o que contra ou a favor da teoria de átomo, cita. Ou significa o valor. Se uma onça igual a 3 libras, 17 shillings e 10 pences e meio, por que em diferentes períodos o ouro é igual a 5 libras e 4 shillings, e depois novamente 3, 17 e 9? A expressão libra faz referência ao valor, mas não a um valor padrão fixo. Trabalho é o pai do custo e dá o valor relativo ao ouro ou ao ferro. Fim da citação. E por isso, de fato, varia o valor de uma onça e de 3 libras, 17 shillings e 10 pences e meio. Qualquer que seja a denominação da palavra usada para expressar o trabalho, diário ou semanal de um homem, essas palavras expressam o custo de mercadoria produzida. Nota 106, página 270. ênfases de Marx. O termo uma libra é a unidade ideal, página 272. Essa última frase é importante porque ela indica como essa teoria, a unidade ideal, se resolve na exigência de um dinheiro que deve representar diretamente o trabalho. Nesse caso, a libra seria, por exemplo, a expressão para 12 dias de trabalho. A exigência é que a determinação do valor não deve levar a do dinheiro como uma determinação diferente, ou que o trabalho, como medida dos valores, não deve compelir a fazer o trabalho objetivado em uma determinada mercadoria. A medida dos outros valores. Importante aqui é que essa exigência aparece desde a perspectiva da economia burguesa da mesma maneira, em Gray, e na verdade elabora essa questão do extremo e do qual logo falaremos, e não desde a perspectiva da negação da economia burguesa, como por exemplo em Gray. Os proudhonianos, ver por exemplo o senhor Darrimon, nota 107, sobre Darrimon, ver página 67 e 86, de fato conseguiram reapresentar essa exigência, tanto como exigência como que corresponde às atuais relações de produção, quanto como exigência que cria e revoluciona totalmente, como exigência que as revoluciona totalmente e como uma grande inovação, já que eles, como sapos, nota 108, literalmente sapos, aqui no sentido de filisteu, com referência à pequena burguesia francesa. Naturalmente, não precisam saber nada do que foi escrito ou pensado do outro lado do canal. Em todo caso, o simples facto de que essa exigência foi apresentada há mais de 50 anos na Inglaterra por uma fração dos economistas burgueses indica o quanto os socialistas que pretendem com isso estar apresentando algo novo e antiburguês, estão em um beco sem saída. Sobre a própria exigência, ver acima, nota 109, ver página 74. Neste ponto, só podemos dizer algumas coisas de Gray. Aliás, somente por ocasião do sistema bancário é que esse assunto poderá ser tratado em detalhe. Próximo vídeo será dinheiro como meio de circulação e como valor autônomo. Fica entre as páginas 680 a 693. Obrigada.